Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 60º episódio do Ciência Deriva Podcast. Tão difícil do que falar 60º é fazer 60 episódios na luta incessante contra a entropia. Assim como o número 60 remete a uma idade e muita história para contar, gravar 60 episódios e tá nas redes já há quase 3 anos, nos dá também direito de contar umas histórias. No entanto, todavia, assim como na vida é cheia de contradições, porque a contradição na vida ela existe, ponto. Sem mais, acabou. Nós, né, diferente do que ter 60 anos, a gente ainda não tem concretizado aquela maturidade que essa idade, em teoria, nos traz. Mas, enfim, o importante é que estamos na estrada e que estamos tocando essa luta contra a entropia de forma braba e continuaremos até chegarmos em palavras como centésimos, 64º e assim por diante. Tomara que cheguemos a esse ponto. Mas, enfim, Luana, boa noite, como você está? Estava pensando aqui, até comentei contigo, de que dificilmente a gente se cruza na faculdade, e hoje a gente se cruzou, conversou, fez reunião 2 vezes, né? Olha só que maravilha. Uma coisa, só para quem está ouvindo, que às vezes não é do mundo universitário, aqui nós 4 somos, sobretudo fazer ciência, né? Não necessariamente a faculdade em si, mas quando você vai para iniciação, mestrado, e aí não importa se você está na iniciação ou lá como professor emérito, a ciência se faz no corredor, porque é quando você sai de um laboratório para outro, que você cruza com as pessoas, acho que vocês sabem disso, devem concordar. Ali você vê, chama de canto, é onde a fofoca nasce, onde as intrigas e o amor também nascem, né? Não sei se vocês, né, se não acham isso. E a gente se encontrou tanto no corredor quanto numa reunião, né? Boa noite, Luana, você tá bem? Boa noite, Cadu. Boa noite, pessoal. Oi, Nick. Oi, Demetrios. É um prazer estar com vocês nessa noite. Estamos Oi, bem, gente. Nick? Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Saudades, viu, Cadu, da gente se encontrar nos corredores também. Não é? Não é verdade? Você falou aqui com a Lu agora. Você falou aqui com a Lu agora e eu fiquei, que saudades. Mas Sim. é isso aí, né? O tempo passa, fazer o quê? Mas eu não sei como que tá. Aí eu não sei, Cadu, você tá em Fortaleza ou você Fortaleza, tá... no calor bravo de Fortaleza. Porque aqui em São Paulo a gente tá um frio. Meu Deus. Eu queria um pouquinho desse frio. Nossa, eu queria o calor. Não, eu sou muito fã do calor, então sempre... Eu queria, assim, sair quando chega o frio em São Paulo, sair de São Paulo e ir pra um lugar que tá quente. Mas é isso. A gente sempre quer o que a gente não tem na hora, né? Pois é, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Boa noite também, gente. Boa noite, Demetrios. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa aí. Fico feliz aqui de participar do programa, interagir com vocês. E é um prazer participar de um podcast feito, né, para o pessoal dessa área acadêmica que eu tanto valorizo, tanto prezo. Eu participei tanto, então fico feliz aí de fazer a minha contribuição para esse projeto de vocês, super legal. Sim, muito obrigado. E para contextualizar, a entrevista, a entrevista número 59 anterior, essa entrevista, a de número 60 e a 61, nós vamos falar sobre a pauta de sustentabilidade. Então, na entrevista anterior, a gente conversou com o professor Henrique Ferreira, falamos da relação da sustentabilidade e da ciência. Hoje, o Demetrio vai se apresentar, a gente vai correr a entrevista daqui a pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouco, né, da experiência do Demétrio, tanto na vida acadêmica dele e também com a sustentabilidade relacionando com o mundo corporativo, o mundo privado. E depois a gente vai ter uma próxima entrevista que vai ser relacionando a sustentabilidade e a divulgação.
né? Como isso chega na sociedade e como isso é abordado na sociedade. Então, ouça essa entrevista. Depois disso, você volte para a entrevista 59 e ouça também a entrevista do professor Henrique. E além disso, dê os 5 estrelas, façam todas as coisas que a internet manda a gente fazer, tá bom? E para a gente começar, vamos iniciar com uma pergunta Globo Repórter que talvez também esteja sendo feita pela 60ª vez, creio eu. Se não for, é quase isso. Então vamos lá, porque aí a gente escorrega no mundo maravilhoso do podcast. Beleza? Posso ir? Demétrio, te chamo de Demétrio ou de Dema? O que você prefere? Pode me chamar de Dema, o pessoal todo me chama assim, os conhecidos, assim, é um apelido desde a infância, então pode me chamar de Dema, que eu me sinto confortável, assim. Fechou. Mas só para a pergunta Globo Repórter, eu vou falar seu nome completo aqui, então vamos lá. Demétrio Lira Martins. Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Você já sequestrou um carbono? Qual é a pena para sequestrar um carbono? Nossa, que coisa de tiozinho, piadinha de pavê, né? É a piada do... Nossa senhora, é a piada do tio da Suquita. Se você não sabe o que é o tio da Suquita também, ficou feio pra mim também. Mas enfim, do que você se alimenta? Já sequestrou esse tal de carbono? Diga aí pra gente, quem é você? Se apresente, por favor. Bom, eu sou um biólogo, originalmente de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas fiz uma boa parte, então a minha graduação fiz na Unesp de Botucatu, aí depois o meu mestrado fui para o INPA, lá em Manaus, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, depois o doutorado fiz no Imperial College London, então mais 4 anos lá, que eu fiz, depois eu retornei para fazer um pós-doc na Unicamp. E nesse tempo eu sempre trabalhei com interação florestas, características floresta e solo, como que a floresta muda de acordo com gradientes ambientais, estrutura da floresta, funcionamento de florestas. Eu voltei no meu pós-doc para a Unicamp e comecei a trabalhar com restauração de savanas e florestas secas. E aí eu comecei a me voltar mais para essa área de restauração, desenvolvendo pesquisa nessa área de restauração. E depois desses quase 4 anos trabalhando, fazendo esse pós-doc aí com restauração e bem voltado para savanas, né? Eu fui para a área privada. Então, eu acabei saindo da academia e indo para trabalhar em empresas. Mas, no caso, assim, eu comecei a trabalhar mais com empresas da área ambiental, né? Então, a primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa na área ambiental voltada para restauração e, obviamente, não só para restauração, mas uma coisa que está em alta agora, que é voltada aos créditos de carbono. Então, a restauração voltada especificamente para o mercado de carbono. Eu me alimento de tudo menos carne, então eu sou vegetariano. Faz excelentes pizzas, viu? Por sinal. Adoro, gosto muito. Então, eu me alimento de tudo menos carne. E sequestrar carbono só se for via projeto. Eu não estou com essa capacidade ainda, não. Fotossintética, talvez não, ainda me falta essa capacidade maior, mas eu não estou sequestrando carbono. Tudo deve ser fácil. Não é fácil. Não, muito bom. Então, assim, depois da sua apresentação, eu vou fazer umas perguntas aqui para a gente entender um pouquinho da sua trajetória e das suas escolhas, né? E, cara, assim, né? A nossa conversa vai se basear no princípio da sustentabilidade dessa ideia. E aí fui bater o olho no seu Lattes, descobri... uma coisa, eu e o Dema, a gente já se conhece há um tempo, já porque as nossas mulheres trabalham no mesmo lugar, então a partir delas a gente se conheceu. Estamos numa fase parecida da vida, com crianças da mesma idade, enfim. Então, né, deu match, como se diz por aí. E, enfim, e vendo o seu Lattes, né, seu currículo e essa ideia da sustentabilidade, eu vi que você fez um TCC falando de uma horta sustentável na sua república. O que
depois lendo os seus trabalhos, li mais alguns artigos, queria que você falasse um pouco sobre isso e linkasse um pouco. De algumas, você está falando de restauração e está falando de florestas, né? Que foi o que você deu de destaque aqui. Então, queria que você falasse um pouco desse seu TCC, nessa fase sua de início, e porque esse interesse sobre preservação, não sei se a palavra sustentabilidade estava lá na sua vida, lá no início, ele sempre foi genuíno desde os primórdios aí do início da sua carreira? Olha, eu acho que, Cadu, eu sempre gostei da área científica, assim, desde garoto, assim, sempre era, acho que a aula que eu mais gostava era a aula de ciências. E depois os assuntos científicos eram os que mais me interessavam. Mas uma coisa que eu gostava muito era, tipo, o que eu acho que foi minha primeira, sei lá, chamado... Eu sou de São Paulo, né? Tipo, selva de pedra, né? Então, não tem muito verde, assim, né, sobrando em São Paulo. Mas o que eu acho que eu gostava muito, assim, que eu me lembro, que eu me recordo que eu adorava, eram esses programas de vida animal, que eu ficava louco com isso, assim, eu adorava ficar assistindo esses programas de vida animal, e, tipo, diversos, né, Planeta Terra, os documentários da BBC, etc. Sempre pirei em vida selvagem, né. E aí, assim, conforme eu fui passando o tempo, fui me interessando cada vez mais, acho que por biologia. Então, assim, eu não tinha muito de ideia, e eu acho que, assim, a gente, né, tipo, também não é dessa fase muito inicialmente, da sustentabilidade ser algo, ou conservação, ser algo que se toque, ou que era um tema como é hoje em dia. De mobilização, você diz assim, né, para escolher alguma coisa, né? Exato, não era uma causa que você tinha para escolher. Então, se você fosse, tipo, era muito difícil você, talvez, não que não houvesse, mas não era tão forte ou tão amplo como é hoje em dia, né? Então, assim, as pessoas não necessariamente elas precisam trabalhar numa área ambiental para se preocupar com essa área como um todo, né? Então, tem pessoas que tipo, seguem um vegetarianismo ou veganismo e fazem questão de comprar comida de lugares orgânicos e fazem questão de saber, tipo, o tipo de produto que elas estão comercializando ou comprando, porque, tipo, se preocupa com a pegada dela. E acho que isso é um traço cada vez mais das gerações mais jovens, né? Então, isso cada vez, as pessoas mais jovens estão ficando cada vez mais preocupadas com isso. Porque eu acho que, assim, porque elas estão vendo essa mudança acontecer, né? Essa mudança que antigamente não tinha tanto, né? Então, você via... Não tinha essa preocupação tão clara, né? Exatamente. E eu acho que, assim, as pessoas estão sentindo na pele, elas estão vendo no entorno delas que tipo, as mudanças climáticas estão já acontecendo. Então as pessoas ficam percebendo, sentindo esses eventos climáticos extremos e percebendo que eles estão ocorrendo cada vez mais. Então se alguém vem lá e fala, pô, mas isso já aconteceu. Realmente, isso aconteceu há 50 anos atrás. Agora isso aconteceu, talvez, vai acontecer uma a cada 5, 7, 10 anos, é muito mais, né? A gente aumentou exponencialmente a quantidade de vezes, a frequência desses eventos climáticos mais extremos. Então, eu acho que isso está chamando mais a atenção das pessoas, porque isso bate na porta delas, né? Isso quando não leva a casa delas embora. Então, assim, eu acho que é algo que é mais marcante hoje em dia, mas eu não tinha percebido isso no meu início. Quando eu entrei na biologia, que eu acho que fui mais engajando nisso, né? Então, assim, você fez aonde o seu curso? Eu fiz na Unesp de Botucatu. Botucatu. Interior de São Paulo, né? Exatamente, no interior de São Paulo. E aí foi algo que, assim, eu comecei a me interessar cada vez mais e por o assunto, assim, geral de sustentabilidade, fica preocupado com isso. A gente fez vários experimentos na nossa casa, tipo, na nossa república, para, tipo, coleta de água dos banheiros, assim, tipo, das pias, e, tipo, tentando fazer estação de tratamento em casa, tipo, fazendo hortas, tipo, tinha várias práticas para tentar, do nosso jeito meio tosco na época, praticar isso no dia a dia, fazer círculo de bananeiras onde a gente coletava a água da máquina de lavar roupa e conduzia ela para um círculo de bananeiras, porque as bananeiras têm alta taxa de evapotranspiração. Então,
você monta esse sistema que perde muita água e você joga água lá dentro. E ali você vai colocando também, no meio desse círculo, vai colocando materiais que são decompostos mais lentamente, mas por causa dessa quantidade enorme de água que você vai colocando lá e circulando, você vai favorecendo esse ambiente ali para as bananeiras que vão se alimentando desses nutrientes. Então eu já fazia essas práticas já com muita frequência e por isso tipo, fui acabando conduzindo, indo meio nesse caminho tipo, de me interessar por isso. Foi quando eu acabei também virando vegetariano, por causa mais da causa ambiental. Então foi meio seguindo esse caminho. Então eu sempre gostei dessa área mental. Quando essa coisa começou a aflorar, e foi por causa da rapaziada da República que você viveu, que começou a pegar e te mobilizar para isso, porque você fazia essas coisas, né? Ou foi o próprio curso? Ou foi os dois? Não foi o curso, eu não sentia isso do curso. O curso, na época que eu fiz, ele era muito mais voltado para as áreas médicas. Então, Sim. tanto é que eu não sabia disso na época que eu prestei o vestibular. Então, assim, talvez se eu soubesse disso, tivesse mais claro, não teria prestado Botucatu, teria prestado alguma outra universidade. Não que o curso seja ruim de forma alguma, mas ele era um curso que ele favorece mais uma área que não era do meu maior interesse, talvez a área mais médica, ou de laboratório, ou na área de genética, que não era o meu maior barato. O meu maior barato sempre foi botânica e ecologia. Na área Então, ambiental, eu sempre gostei dessa área ambiental, eu sempre gostei mais, que não era o forte de Botucatu. Né? Então Sim. foi aí que eu comecei tipo, a olhar mais para fora e ver quais as outras possibilidades. E o meu sonho era ir para a Amazônia. Então eu realizei isso fazendo mestrado na Amazônia. Então, eu vou entrar nessa para aí já passar a palavra para Lu. Cara, você, assim, te conhecendo e vendo o seu currículo, você foi para a Amazônia, trabalhou no Cerrado, sei que passou um tempo no Acre também, no mesmo bioma, mas em outro lugar. Morou 4 anos na Inglaterra, num lugar que não devia ser calor e devia ter que usar guarda-chuva assim bastante vezes assim. E sei que perambulou para lá e para cá assim, né? Então, primeiro lugar, de todos esses lugares, onde é mais difícil de viver em relação ao clima, que é pior? No calor da Amazônia, no calor Rio Claro, que é onde ele mora hoje, ou Itacaré, é quente também. Ou em algum outro lugar? É a primeira pergunta. E a segunda é: você é um ecólogo, e aí, para quem estiver ouvindo, estiver na faculdade ou gostar de ecologia, dessa área ambiental, muitas vezes na ecologia a gente tem lá. A gente, como ele pode até dar exemplos de coleta com o dia ele estava conversando, que tinha que fazer coleta de solo, tinha que furar solo, como se fosse com. Não sei, o que eu posso dizer? Você vai rodando e vai. Parece um saca-rolha, mas Saca-rolha, E aí, às vezes, para em pedra, e você tem que ir lá e andar bastante e tal. Essa é uma parte da ecologia que é natureza. No entanto, tem uma outra parte da ecologia que que ele trabalha muito mais hoje, que é a análise de dados. E aí você passa o tempo na frente do computador, basicamente falando sobre biomas, carga de carbono e tudo mais, e olhando seus 2 trabalhos que eu vi, um foi uma análise da madeira das árvores, vou abrir bem, não vou dar de entendido aqui, pelo amor de Deus, e na região amazônica, assim, contando Guiana Francesa, Peru e o Brasil. E um outro trabalho foi uma análise dos biomas brasileiros. A sensação é que você foi fazer coleta nesse primeiro trabalho de coleta de árvore. E no segundo trabalho, você ficou no computador mesmo, analisando o que os gráficos de satélite dão para você para fazer medida de restauração, né? Então, eu queria saber essa coisa do biólogo, do ecólogo, sabe, na sua cabeça, sobretudo para quem está na faculdade ou gosta da área, entender como é esse trabalho, sabe? E aí, para enganchar, depois você entrou no mercado privado, né? E a diferença entre fazer vamos por partes, né? A diferença entre fazer trabalhar no mercado privado e trabalhar na academia, né? Como que é isso, assim, para o ecólogo?
Nossa, então tá bom. Acho que a primeira pergunta a respeito de qual é o lugar mais difícil para viver em relação ao clima, eu vou te dizer que é Manaus. Eu acho bem desafiador. Existe Mais que a Inglaterra. muito mais. Porque, assim, várias pessoas gostam, mas não é o meu caso. Eu não sou uma pessoa que adora calor. Não quer dizer que eu adoro frio extremo também. Para mim, assim, um clima que eu gosto muito. Eu sou paulistano, mas eu gosto muito de clima de São Paulo, porque é, eu acho que um clima muito, para mim, é uma temperatura ótima, porque faz frio, mas faz um calor, mas quando faz, não é durante tanto tempo, assim, então faz um friozinho, mas também não é um frio absurdo. Eu gosto dessa temperatura aí média de São Paulo. Manaus, para mim, é muito, muito, muito quente. Então eu acho bem mais desafiador o clima manauara. Mas eu tenho amigos que adoram, né, o clima de Sim, Manaus. sim. Eu gosto de sentir o Eu suor gosto. escorrendo pelas costas. Eu falei assim, pô, eu gosto, tem quem A camiseta gosta. se grudando, né, nas costas, né? Imagina mulher com cabelo longo, né? Exato, não. Mas assim, Manaus tem outras, várias, a Amazônia tem inúmeras outras coisas maravilhosas, assim, né, que tipo, que é o que Claro. me chama atenção. Mas em relação, tipo, ao biólogo e tipo ecólogo, eu acho que assim e o campo, né, e análise de dados dentro da ecologia, principalmente, a gente tem muito essa capacidade ou esse treinamento voltado para analítico, né, de usar bastante, de ser muito dependente de análise de dados, porque basicamente na ecologia você quer entender esses padrões. Né? Então, para conseguir enxergar os padrões, você precisa utilizar análises estatísticas. Então, você precisa começar a desenvolver essas habilidades. E aí tem inúmeras formas para você fazer isso, mas normalmente a forma mais, acho que replicável, que é uma coisa que é muito importante na ciência, é você utilizar, por exemplo, linguagens específicas. Então você pode ou usar a linguagem R ou em Python para fazer essas análises. Você escreve os scripts onde você faz as análises lá e depois trabalha os dados, né? Porque você coleta os dados, quando você coleta os dados, o que você tem no final são apenas dados. Então, você precisa ainda fazer a limpeza deles, né? Tipo, fazer as análises preliminares para depois você conseguir inferir alguma coisa testando hipóteses, né? Com base nas análises estatísticas. Então, assim, tem muito dessa mistura. Mas eu acho, e tanto é que tem vários, inclusive, ecólogos excelentes que, na verdade, eles são muito bons em análise de dados, mas não conhecem tanto o sistema. Que é o que eu não gosto. Eu gosto muito, o que eu gosto, eu adoro campo, tanto é que eu fiz muito campo em muitos lugares, que eu gosto de ir lá no lugar e ver. Tipo, e eu gosto depois de saber se os números vão refletir aquilo que eu estava vendo. Então, na verdade, eu não gosto de ver os números e imaginar o que está acontecendo lá. Eu gosto, na verdade, de conhecer o lugar e falar assim, se eu medir todas essas coisas aqui, será que isso aqui o que eu estou enxergando aqui vai ser refletido nos números? Então, para mim, essa é a parte mais legal. Então, eu sempre gosto muito de ver o campo, de saber, de entender, de olhar lá, olhar o tipo de solo, olhar a característica climática, olhar o tamanho das árvores no lugar, se tem um padrão, muitas árvores finas, algumas árvores emergentes, poucas árvores emergentes, o tipo de árvores que tem lá, tipo a fenologia delas, a espessura da serrapilheira no solo, todas essas coisas me chamam a atenção e eu faço isso tipo até de hobby. Eu tô passando num fragmento, eu olho a cara do fragmento para saber como que esse fragmento tipo o tamanho das árvores que estão lá, a altura das árvores, tipo quais as árvores que estão lá, tipo que bichos que tem ali que eu consigo ver fácil. Isso é um bichinho que pega a gente, né? E aí você não larga, de repente seu olho, você tá pensando nisso já, né? Você nem... não é? Exatamente. Então, assim, é um problema que, assim, quem gosta da profissão tem, né? Então, assim, a gente pira nesses assuntos. E, então, isso sempre me chamou a atenção. Então, eu acho que, assim, eu não era, assim, um cara que era, tipo, desde criança, falei assim, eu gostava de ciência, mas não quer dizer que eu era bom em matemática, por exemplo. Sim. Mas eu acabo hoje em dia trabalhando muito com análise de dados. Mesmo não sendo um cara que fala assim, pô, você é um cabeção em matemática. Não era, mas eu tive que meio que desenvolver isso ao longo do tempo.
Né? Tem gente que aprende muito mais rápido fazer análise, tem gente que aprende mais devagar. Eu acho que eu tô mais desse lado que aprende mais ali, mais devagar, talvez, mas eu sou insistente. Eu queria aprender aquilo, eu queria sentir que aquilo era diferencial. Então eu estudava bastante para conseguir dominar o assunto. Não estou longe de ser o maior especialista na área, mas eu consigo me virar bem, eu acho, para fazer perguntas e pensar em delineamentos para responder essas perguntas, né? Então, quais análises eu tenho que fazer para responder essas perguntas? Então, eu já imagino a análise que eu vou precisar fazer e a delineamento que eu tenho que fazer para conseguir responder uma pergunta. Então, como que eu vou coletar esses dados no campo? Mais do que realmente eu pensar em dados coletados e falar, nossa, que legal, quais perguntas eu posso fazer com esses dados? Isso é super legal, mas eu gosto muito de ir no campo e pensar no delineamento que eu vou fazer para coletar os dados. E para quem está começando, isso vai acontecer naturalmente, né? Não é essa questão de relacionar as coisas, né? E o que você vai pesquisar, né? Perguntar, a sua metodologia, né? Com o que você pode fazer, isso a gente vai aprendendo. Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes Cadu. Ele falando sobre a linguagem R, eu apanho um pouquinho com R, não vou mentir. Mas é muito prazeroso ver o resultado final. E Demétrio, eu vou aproveitar para inserir um assunto que eu estou assim, bem curiosa. Eu vi que você desenvolveu um trabalho no Cerrado com a acidificação do solo, na Chapada dos Veadeiros. Recentemente eu estive lá e eu fiquei assim, apaixonada pelo Cerrado. Nossa, tudo que eu olhava eu falava, nossa, que lindo, louca para saber as plantas. Eu não conheço muita coisa de Cerrado, foi a minha primeira experiência, e eu fiquei assim, encantada com tudo. E eu vi que tinha uma área que eles plantavam um tipo de capim, e com o passar do tempo, vocês começaram a meio que restaurar essa área, acidificando para que as espécies nativas conseguissem se reproduzir. Você poderia me falar um pouquinho mais sobre esse trabalho? Fiquei bem curiosa. Com certeza. E assim, eu compartilho desse encantamento seu pela Chapada. Eu acho um lugar fantástico, fenomenal, mágico. Assim, é um cerrado que, para quem eu tinha um cerrado na cabeça, vindo de São Paulo, eu tinha uma imagem de cerrado na minha cabeça. E quando eu fui para lá, eu falei, nossa, é uma outro tipo de fisionomia. Ali, né, na verdade, tem vários conjuntos de fisionomias distintas ali, que eu acho super legais, assim, bonito, porque é diferente da floresta, né, que você vê, você fica encantado com o tamanho da floresta, né, com as árvores. Enquanto no Cerrado é uma visão de perder de vista, né? Você consegue ver a quilômetros de distância. Você consegue ver as manchas, né? Na verdade, esse turnover às vezes, de fisionomias ao longo da paisagem, que eu acho incrível. Mas a ideia desse estudo era basicamente de que como que a gente vence o maior gargalo, por exemplo, para a restauração de cerrado. Então, assim, você sempre tem que vencer a mato-competição que a gente fala na restauração, que é, na verdade, a competição das plantas que você está colocando ali na restauração contra o mato que está ali, que é normalmente formado por espécies invasoras. A primeira coisa é tirar espécies normalmente que estão ali. São espécies que elas foram meio que... várias delas são exóticas. Né? Então elas foram trazidas de um tipo diferente de savana, onde elas cresciam, onde tinha bastante nutriente mais disponível para elas. Então elas são plantas que crescem rapidamente. As savanas do Cerrado, elas são plantas, né, caracteristicamente aqui, são plantas que elas são, ao longo da evolução, aprenderam a lidar com uma quantidade muito baixa de nutrientes. Então, os solos no Cerrado são naturalmente muito pobres, mas muito pobres mesmo. Eles perderam todos os nutrientes básicos praticamente. Então, por isso que esses nutrientes, a gente fala que os solos do Cerrado eles são ácidos. Tem muito alumínio lá, né? Então, alumínio, né? Eu já ouvi muito do alumínio. Então, são características que vão deixar assim, do que o nosso conceito agronômico fala de características tóxicas, mas tóxicas para as plantas que a gente cultiva, mas para as plantas nativas, elas lidam muito bem com essas características do cerrado. E aí, assim, historicamente, a restauração, ela tem muito forte, principalmente no Brasil, tem um grupo muito forte nisso,
trabalhando com Mata Atlântica, né? E agora também a Amazônia, mas inicialmente tem muita coisa que foi feita ao longo dos anos com Mata Atlântica, pensando em restauração. E a restauração de floresta, ela leva em consideração vários conceitos da ecologia de floresta. E, no entanto, a ecologia de cerrado é diferente. E o que se tenta fazer é replicar práticas de restauração de florestas para o cerrado. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a restauração não dá certo, porque ela não leva em consideração as especificidades do cerrado. Então, assim, uma característica é que nas florestas você tem que eliminar a competição do mato, né, dessas gramíneas invasoras, da braquiária, por exemplo. Por exemplo, eles podem jogar herbicida, vence ela inicialmente, só que você tem um banco de sementes ali ainda que elas podem voltar. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, as árvores vão crescendo, elas sombreiam, e como elas sombreiam e fecham tudo, aquele mato que ele precisa de muita luz para crescer, não cresce mais tanto. Porque, simplesmente, as árvores acabam sombreando e ele não volta a crescer tanto uma vez quando a restauração dá certo. Então não é melhor esperar? Então, o que ele está falando parece um pouco da que se chama de sucessão ecológica. Então, vai crescendo um tipo de planta, depois vai um outro tipo de planta. Então, quem fizer uma trilha aí e ver, se você chegar no meio do mato e tiver umas árvores bem com o tronco fininho, quer dizer que ainda essa floresta pode crescer. Se você fizer uma outra trilha e tiver umas árvores que sabe que você vai abraçar e não dá conta, quer dizer que ela já está num outro estágio, né, de tamanho e tal. Então, se você deixar naturalmente, essas gramas não vão embora? Então, essa que está a lógica. Na floresta, elas tendem a não retornar se a restauração segue o caminho esperado. Então, que é que as espécies vão chegando lá, elas vão crescendo e vão fechando o dossel e sombreando o subbosque. E aí, então, você não tem mais essa dificulta a manutenção dessas gramíneas que são altamente dependentes de luz. No cerrado, isso não se aplica. Por quê? Você, em muitos tipos de fisionomia, essas fisionomias savânicas, elas são fisionomias abertas. Ou seja, algumas, por exemplo, se você vai ter um cerrado estrito sensu, né, com todo mundo pensa no cerrado, pensa em algumas árvores tortuosas, né, que não são muito altas, mas elas não tendem a fechar o dossel completamente. Então elas são mais esparsas e você tem ainda um extrato herbáceo ali. Só que ele é um extrato no cerrado nativo, ele é um extrato herbáceo de florestas, de espécies nativas. Só que elas crescem lentamente, porque elas cresceram, são adaptadas a condições de nutrientes, baixa disponibilidade de nutrientes, crescem lentamente, e aí elas são, talvez, piores competidoras contra espécies que crescem rápido, que se usam nutrientes muito rapidamente, e elas ocupam espaço rapidamente. Então, exatamente, as invasoras elas crescem muito rápido, tomam conta do espaço e vão criando como se fosse uma retroalimentação positiva, onde ela vai crescendo e ela vai soltando semente, vai expandindo cada vez mais, vai engolindo a área, não permitindo que as espécies nativas consigam crescer ali. E aí, uma das características disso é porque, bom, elas chegaram ali, então elas têm capacidade de se estabelecer, mas, além disso, existe condição ambiental para elas darem certo ali. E qual que é a característica ambiental que ajuda a manter elas ali? É que esse solo de uma área degradada, ele inicialmente, como que foi a ideia de ocupação dos cerrados? Solos muito pobres. O que a ciência brasileira desenvolveu para a gente conseguir ocupar esses solos e tornar eles produtivos? Bom, a gente evoluiu muito para mudar as características químicas do solo. Então, se aprendeu assim, os solos brasileiros, inclusive de cerrado, a gente é muito dependente de insumo químico, né, de fertilizante, para fazer ele dar certo. Você tem que diminuir o pH dele, aumentar o pH dele, deixar ele mais básico, do solo, esses solos ácidos, para que os nutrientes fiquem disponíveis. Porque não adianta no solo ácido, não adianta você jogar nutriente, porque o nutriente, por causa dessa característica ácida, ele não fica no solo, ele vai embora. Você tem que mudar o pH, você tem que deixar ele mais básico para o nutriente ficar no solo. Então, o que você faz? É a calagem
no solo, e depois você joga o nutriente e aí o solo fica lá com uma maior disponibilidade de nutriente. Só que aí, por exemplo, eles fazem isso para plantar cana, soja, pasto. E aí, o que acontece? Você muda esse solo durante muitos anos. Se depois essa área fica abandonada, esse solo está bem diferente do solo nativo. Então você tem o banco de sementes ali já dessas espécies que estão ali, que são espécies que crescem rápido, e elas ainda, além disso, você tem essa característica química do solo que está ali ainda, alterado. Então não é um solo tão bom para ser uma pastagem, por exemplo, super produtiva, mas é muito mais nutritivo do que um solo nativo do cerrado. E aí, o que normalmente se faz para restaurar essas áreas? As várias práticas, ou vários restauradores fazem. Eles vão lá e fertilizam a área para poder colocar as plantas do cerrado. Ué, mas se você fertiliza, você está colocando um componente a mais que auxilia quem? As invasoras. Então, nesse sistema, se você controla elas no começo com a esperança de que, por exemplo, jogando herbicida, mas depois com a esperança de que as nativas vão vencer essas exóticas, porque elas vão voltar, não vai acontecer, porque tem condição ali para elas voltarem, essas exóticas. Afinal de contas, todas essas áreas, elas estão rodeadas pelas essas gramíneas invasoras. Então, para onde você vai, você tem braquiária. Então, ela vem no pneu do carro, ela vem na bota, ela vem na água, ela vem no ar, ela vem no cocô dos animais, ela vem em todo tipo de lugar. E ainda tem um banco de sementes ali. Então, se tem uma pressão muito grande para essas espécies invasoras voltarem. Então, a gente falou, bom, que se a gente, então, mudasse isso daí, invertesse o jogo, vamos mudar a característica do solo para piorar a condição para as invasoras. Mas a gente vai piorar para elas, mas para as plantas nativas, que são acostumadas com isso, beleza. Então, a gente acidificou, a gente jogou ácido no solo para diminuir o pH dele, né? Acidificar ele. Então a gente diminuiu muito a quantidade de nutriente no solo. E aí, as invasoras cresceram muito menos, elas continuaram ali, mas elas eram muito menores. Então o controle delas fica mais fácil. E as nativas não ficaram tão impactadas com essa diminuição do pH. Então, assim, a ideia aqui, principalmente, eu não estou sugerindo que a partir de amanhã a gente vai todo mundo começar a restaurar o cerrado jogando ácido no solo, mesmo porque isso precisa... no solo. Não, porque isso precisa ainda, foi um estudo muito preliminar, mas assim, a ideia dele foi trazer uma ideia de um teste de conceito, no qual você fala assim, na verdade, o que a gente não tem que fazer é fertilizar para restaurar. É meio que isso, assim. Então, se a gente diminuir o pH, a gente tem que estudar ainda quais são os impactos, como que é em larga escala isso, todos os efeitos. Mas a gente está mostrando aqui, principalmente, que se você fertiliza, você está piorando a condição, você está favorecendo o crescimento das invasoras. E aí a gente nunca, talvez, consiga restaurar ecologicamente a área, porque basicamente assim, a restauração ecológica ela é isso, você quer parar de fazer a manutenção ali, você quer que o ecossistema fique se mantendo, seja autossuficiente. Mas se a gente tiver que voltar lá o tempo todo para cortar e tirar as exóticas, então ele não está cumprindo a função ecológica dele. Né? Então, eu acho que é isso, assim, é como que a gente encontra maneiras de favorecer o sucesso da restauração e tentando controlar essas exóticas. Então, a ideia era essa. Então, foi muito inovador, principalmente para o Brasil, esse trabalho, porque nunca se tinha feito isso na região. E aí é uma ideia de que, sim, precisamos pensar melhor em como que a gente restaura o cerrado, porque, na verdade, a gente conhece muito pouco ainda. Achei incrível, realmente, eu fiquei assim, maravilhada com o seu estudo. Li, depois reli de novo, porque foi muito interessante. E eu fiquei me perguntando também como que um projeto de restauração ele pode ser convertido em crédito de carbono, porque eu vi que você agora trabalha com essa questão do crédito de carbono, e se fala muito sobre isso, mas eu fiquei com essa curiosidade. Como que um projeto de restauração ele pode ser convertido em crédito de carbonos e quais são os principais desafios desse processo? Porque nós sabemos que tem algumas empresas privadas, eu li recentemente que o governo estava discutindo sobre essa questão dos créditos de carbono, então é meio que mais o privado incentive e o público não? Você poderia me explicar mais um pouquinho sobre isso, por favor? Claro.
Basicamente, assim, a ideia aqui do crédito de carbono é porque a gente precisa combater as mudanças climáticas. Então, assim, e é importante, eu quero deixar, assim, isso muito claro, que esses projetos, a ideia do crédito de carbono não é que, sim, quem é poluidor pode só ficar comprando créditos de carbono e tá tudo bem. Assim, no final do mês eu só vou pagar minha conta e eu continuo emitindo a mesma quantidade. Mas desculpa cortar, só pode explicar o que é o crédito de carbono, que às vezes a pessoa que está ouvindo não sabe. Aí você continua o raciocínio, perdão. Só contextualizar. Vou chegar nessa parte já, Cadu. Tá. A ideia é que as empresas que ficam emitindo carbono para a atmosfera, né, por causa da queima de combustíveis fósseis, etc., elas precisam reduzir a quantidade de carbono que elas estão emitindo, porque a gente não pode continuar emitindo na velocidade que a gente está emitindo. Então, assim, a primeira coisa que as empresas têm que fazer é reduzir a emissão delas. Ponto. Né? Elas podem conseguir reduzir até um certo limite, mas ela fala assim, ó, até esse momento aqui agora, eu não consigo reduzir mais. Tem outra empresa lá na frente que pode falar assim, opa, eu consegui reduzir mais do que eu precisava, eu troquei minhas tecnologias, está tudo certo. Então, se eu reduzir mais do que eu precisava, eu vou fazer uma continha aqui de quanto que eu emito, que você faz um inventário de gases do efeito estufa. Basicamente são um monte de equação que você junta lá e você faz assim, você sabe qual que é o seu consumo de eletricidade, quantos carros a sua empresa usa, etc e tal. Você faz um monte de conversão para saber, bom, no final, quanto que a minha empresa está enviando de CO2 para a atmosfera. E aí, se uma empresa consegue, por acaso, diminuir mais do que ela deveria, ela tem um crédito aí da quantidade de carbono que ela deveria. Então ela fala assim, opa, você aí, empresa A, está com dificuldade de diminuir mais as suas emissões de carbono, eu tenho um crédito aqui comigo. Você quer comprar de mim esse crédito? A gente faz uma transação com ele, toda bem estabelecida, e você atinge a sua meta. Você precisa de quanto? Eu tenho exatamente o que você precisa, então você compra de mim. Isso é uma forma, que é o que eles chamam de cap and trade, que você simplesmente troca igual por igual em termos de carbono. Só que se a gente pensar em projetos, a gente tem que pensar, bom, mas quanto que é um crédito, que é o que você está me falando? Um crédito é equivalente a 1 tonelada de CO2 equivalente. Ou seja, a gente tem vários gases que vão contribuir para o efeito estufa. Mas a gente coloca todos eles têm contribuição diferente, né? Se a gente óxido nitroso, metano, CO2, eles têm diferentes efeitos estufa, né? Mas a gente meio que faz a conversão de todos eles para fazer em equivalente de CO2. Então todos eles é sempre em termos de equivalente de CO2. E aí a gente faz essa conversão. Então um crédito é equivalente a 1 tonelada de CO2 equivalente. Entendeu? Então esse que é o valor do crédito. Só que aí a ideia é que, bom, você pode pensar que não são apenas empresas que podem fazer isso, essa troca de créditos. Assim, bom, se eu pensar num projeto onde eu consigo absorver carbono da atmosfera, será que eu posso comercializar esses créditos para quem tem interesse e não conseguiu atingir sua meta? Bom, e aí começaram a surgir esses projetos diferentes de absorção de carbono. Então a gente tem vários tipos de projeto. Mas a gente tem uma natureza que a natureza, tipo, ela sabe lidar com carbono, sempre soube lidar com carbono. A gente está desbalanceando esse ciclo. Mas a principal forma de sequestro, assim, natural é fotossíntese, né? A fotossíntese as plantas, elas absorvem o CO2 atmosférico para crescerem, né? Então, assim, plantando árvores, o que a gente está fazendo? A gente está colocando organismos que vão retirar esse carbono da atmosfera, né, absorver esse CO2 da atmosfera e vão crescer. Então eles vão fixar ele na matéria delas. Então ele não está mais na atmosfera, ele está na madeira, ele está nas folhas. Né? Então ele está preso. Esses organismos estão retirando conforme eles vão crescendo. E é essa a ideia. Então se a gente plantar muitas árvores, então a gente consegue retirar cada vez mais carbono. Eu falo assim, bom, então se a gente restaurar determinadas áreas, a gente está tendo um papel muito importante para
esse sequestro de carbono. E aqui eu também quero pontuar que a restauração ela não tem só esse efeito do sequestro, ela tem inúmeros outros benefícios, como ela tem vai alterar as características microclimáticas do lugar que ela está, né? Você está guardando água, querendo ou não, ali na região, né? As plantas estão cheias de água. Você está alterando o balanço hidrológico da região. Você está favorecendo também, aumentando a biodiversidade. Primeiro, pelo número de espécies que está aumentando na área de plantas plantadas, né, de árvores plantadas. Mas se você também vai favorecendo o fluxo de animais na área, você vai atraindo mais animais. Então, e outros táxons para a área. Então, você vai favorecendo o aumento da diversidade ecológica ali da região, né? Mas o que você atualmente mais comercializa é essa capacidade de retirar CO2 da atmosfera. Então, assim, esses projetos de restauração, se a gente está plantando ou restaurando áreas nativas, o crescimento delas resulta na absorção de CO2 e a gente depois usa diversas ferramentas para depois calcular quanto que esse projeto está absorvendo da atmosfera, usando várias equações para fazer isso, mas quanto que eles estão absorvendo da atmosfera, e aí, consequentemente, você faz o balanço, porque você tem emissão do seu também. Os ecossistemas, na verdade, eles pensar que tem entrada, né, e saída de CO2 dentro do ecossistema, mas o balanço final tem que ser, na verdade, positivo no final. Então a gente faz todos esses cálculos para entender qual é o balanço final, ele precisa ser positivo, e esse positivo é o que vira o crédito de carbono. Certo, muito bom. Ficou didático. Nossa, foi muito didática essa explicação, fiquei assim, maravilhada. E eu queria saber, eu quero saber várias coisas. É que eu fico muito curiosa com essas questões, e eu fiquei me perguntando se é tão bom, se é algo que realmente traz uma recompensa. Quais são os conselhos que você poderia dar para uma empresa que está começando agora e quer investir nessas práticas sustentáveis? Olha, eu acho que, assim, para mim é excelente, porque, assim, eu não consigo ver outra maneira atual da gente conseguir financiar essas práticas, entendeu? Então, assim, pode haver inúmeras críticas a isso, porque não dá para se medir exatamente, porque é tudo muito medida indireta, ou determinados projetos não entregam o que eles estão cumprindo, mas eu acho que a gente não tem que acabar com a ideia, esse conceito do grande movimento que é isso. A gente está, assim, não só falando assim, mas se a gente restaurar o mundo inteiro, a gente vai alterar as mudanças climáticas. Não, a gente precisa fazer outras coisas junto. E eu sempre trago o exemplo de, sei lá, uma pessoa que tem um grau avançado de diabetes. Ela está num grau tão avançado que, se ela só alterar a alimentação dela, falar, bom, agora eu vou alterar minha alimentação, ela vai, ficar saudável, vai ser o suficiente para ela não ter a doença? Não. Ela precisa também entrar com a parte dos remédios. Sim. Então, assim, a ideia aqui é essa, assim, então, só a diminuição das emissões vai ajudar? Não, a gente precisa atacar de diversas frentes. Então a gente precisa atacar, pensar em formas de energia renovável, a gente precisa pensar em formas de captura que não sejam só ambientais, mas a ambiental ela traz inúmeros benefícios que as outras não trazem. E tudo isso que eu estou trazendo aqui, pensando na parte só dos benefícios ecológicos, a gente tem os benefícios sociais, que é o que também dá o ganho diferencial. Por exemplo, só na restauração a gente tem toda uma cadeia da restauração que a gente fala. Na cadeia da restauração a gente tem inúmeros atores. São as pessoas que são os coletores de semente, das sementes nativas, que vão fornecer as sementes para a restauração. E você precisa ter uma diversidade genética, então você precisa coletar de inúmeros lugares diferentes. Você não quer coletar sempre do mesmo lugar, que você diminui a diversidade genética. Biodiversidade é isso, né? É diversidade em todas essas escalas. A gente precisa de diversidade genética de sementes coletadas de diferentes matrizes. A gente precisa de viveiros que vão plantar, que vão fornecer as mudas. Então precisa de diversos viveiros ocorrendo em vários lugares. A gente precisa de empresas que vão implementar a restauração em campo.
que vão trabalhar o solo, que vão fazer a aplicação de herbicida, que vão fazer, tipo, a restauração em si, que vão dividir as áreas. A gente precisa de gente fazendo planejamento da área, né? Tipo, usando sensoriamento remoto, etc. Então, tem toda uma cadeia envolvendo a restauração. E isso, ou seja, quanto mais projetos você tem nisso, mais gente você vai empregando. E você tem as comunidades também do entorno, que ganham muito com esses projetos. Então, uma coisa diferencial é sempre procurar quais são os benefícios, os co-benefícios dos projetos de carbono para as comunidades do entorno. Então, isso é uma coisa diferencial. E é uma coisa tão diferencial que faz o crédito valer mais. E o crédito de carbono, porque ele não tem um valor só. Tipo, subir o preço, é isso? Ele fica mais caro para comprar? Exatamente. O crédito de carbono, ele vai ser um ativo como qualquer outro que você possa imaginar que tem diferentes. Então, um ativo da bolsa, dependendo de qual ativo, ele vale mais ou menos. Ovo que tá caro pra caramba. Então, qualquer coisa, assim, qualquer ativo que você pensar, tipo, pensa uma empresa que faz bonés. Tipo, quando você vai comprar alguma coisa, você prefere um boné de uma marca superior ou você prefere, tipo, um boné que você nunca ouviu falar, tipo, de uma marca, sei lá, isso pode ser para qualquer produto que você possa imaginar. Então tem vezes que você fala, não, eu gosto de seguir com essa marca aqui porque eu confio nessa marca, eu sei que eles entregam. E aí eu pago mais caro por isso, mas se você não quiser pagar mais caro, você pode pagar mais barato. Mas aí é mais incerto. E o crédito de carbono é a mesma coisa, tem projeto que é excelente. Ele tica todas as caixinhas. Ele entrega biodiversidade, ele entrega uma restauração biodiversa, ele mostra que ele está favorecendo os recursos hídricos, ele mostra que ele traz benefícios sociais. Fechou. Isso aqui, ó, e eles estão demonstrando com evidências isso aqui. Putz, é um crédito que vale bem mais. Agora, um crédito lá que não tem grandes. É uma monocultura, né? Por exemplo, de eucalipto, de uma empresa grande. Tipo, ele já tem um valor menor no mercado, né? Então, assim. E eu não tô, assim, querendo, assim, tipo, quer dizer que um crédito ruim é aquele, não. Mas ele é menos. O preço dele no mercado vai acabar valendo menos do que um outro projeto que tem vários inúmeros co-benefícios. Então você agrega valor para o próprio crédito dessa forma. Sim. Muito bom. Demetrios, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que pode ser a dúvida de pessoas também, é como uma empresa, na verdade, duas dúvidas. Qualquer empresa pode participar desse mercado de carbono ou são empresas relativamente grandes, algumas empresas são selecionadas, e se é qualquer empresa ou não também, como que uma empresa começa a participar desse mercado de carbono? Quais são os processos que essa empresa seguir para entrar de mercado? Porque a gente acabou de perceber que ele é vantajoso. E na verdade, assim, como você falou, ele faz parte de um todo. Então, qualquer passo que a gente dê em relação à melhoria, né, das condições climáticas, pro nosso avanço mesmo como humanidade e o planeta, eu acho que é válido. Então, assim, se uma empresa tem essa vontade de participar desse mercado, quais são os processos que ela deve... Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro é importante a gente pensar que a gente tem basicamente dois tipos de mercado de carbono. A gente tem o mercado voluntário e o mercado regulado. O exemplo, agora, que a Luana estava comentando, era assim, eu estou vendo que o Brasil está entrando nisso com o mercado de carbono, etc. A gente está começando a criar, né, foi agora no final do ano passado, de dezembro, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, foi criado para realmente estabelecer isso, né, estabelecer qual que vai ser o máximo de emissões que as empresas podem ter, né, e a partir disso, como que elas têm que fazer, então, reduzir ou comprar créditos. E tudo vai, assim, ainda é um processo que vai demorar talvez 4, 6 anos para estar mais bem robusto estabelecido. Mas esse é um mercado regulado e tem vários outros mercados regulados mundo afora, né? Países que têm isso. Que é o quê? Basicamente você
coloca esse máximo que as empresas têm que podem emitir de CO2, e aí como é que elas vão fazer para manter essa linha, né? Tanto ou diminuindo suas emissões ou compensando de alguma outra forma. Mas a gente tem o mercado voluntário também. O voluntário é basicamente... Imagina você que fala assim, eu viajei e tive a minha pegada de carbono foi tal. A empresa fala, você quer compensar as suas emissões de carbono? Você fala, eu quero, sou um cidadão responsável. Como se não fosse obrigação da própria empresa fazer isso. Mas ela está jogando a responsabilidade para você fazer, porque isso é você que está emitindo o carbono. E aí ela fala, você quer comprar? Fala assim, eu quero porque eu acho interessante. E vai lá e compra. É voluntário. Ninguém te forçou a fazer isso. Você foi lá porque você quis. E tem várias empresas, pessoas que fazem isso. Falam assim, eu acredito, eu quero compensar. Eventos. Quantos eventos você talvez já não devam ter visto que falam, esse evento é neutro em carbono, porque a gente compensou comprando crédito aqui, fazendo isso aqui, então o evento é neutro. Beleza. Então esse é o mercado voluntário, que você compra porque você quer, você acredita na causa, porque você quer defender isso. Por enquanto, esse é a grande fatia que a gente tem atualmente acontecendo. Mas cada vez mais o mercado regulado vai ficar mais bem distribuído. Tá aí o Brasil que não está negando que você está entrando nisso agora. E a correria, inclusive, era para ter o que entregar para a COP30 agora, né? Em Belém. Então, essa é a ideia, ter um negócio para apresentar. O Lula quer apresentar o negócio na COP. Estruturado, né? Exato. Pelo menos ele falou, o Brasil está fazendo sua lição de casa. A gente tem um mercado regulado já, agora estamos desenvolvendo ele. Então, assim, todo mundo quer apresentar coisas, principalmente sendo na COP no Brasil, quer apresentar coisas. Mas é essa a ideia, isso vai expandir cada vez mais, mas por enquanto o que domina, em grande maior parte, é o mercado voluntário. E aí, basicamente, assim, você tem que pensar que existe... Desculpa, é no Brasil isso, né? O que domina no mercado voluntário é no Brasil, a gente está falando do Brasil. Em geral, em geral. Os projetos aqui, hoje em dia, nenhuma empresa no Brasil, ela precisa, por lei, comprar créditos. Entendeu? Então, se tem uma empresa de carbono, não. Então, se tem uma empresa que ela quer comprar, a Vale, por exemplo, ela compra porque ela quer. Entendeu? Porque ela tá falando assim, eu tenho uma emissão, eu emito tanto, eu não sou obrigado a fazer. Eu vou lá, faço relato do meu inventário de gases do efeito estufa, estou emitindo tanto, mas eu quero compensar isso, porque eu quero falar para todo mundo que eu sou carbono neutro. Né? Vamos lá, pensando aqui em propaganda. Porque não tem lei, né? Legislação ainda. Está se fazendo Lula pro... Exato. E aí, assim, mas há inúmeros projetos no Brasil. O que? Vendendo créditos para empresas, principalmente do exterior. E a gente tem grandes compradores aí. Quem está muito ávido por créditos no mercado atualmente é a Microsoft, por exemplo. Ela compra créditos, assim, mais do que ela precisa. Né? Tem uma coisa de reputacional aí, tem várias outras coisas, vários sinais que ela quer passar, mas ela realmente estava, todo de uso de energia, por exemplo, de inteligência artificial, essas coisas, está aumentando cada vez mais a demanda por energia e também, consequentemente, emissão de gases de efeito estufa. Então, empresas que querem fazer, você tem que pensar que existe gente que quer investir nisso e gente que quer desenvolver projetos. E aí, no final, você fala assim, bom, eu quero desenvolver um projeto, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você precisa de um investidor para financiar essa restauração em larga escala. Porque para fazer o start, você tem que ter muito gasto de dinheiro. Por exemplo, para fazer restauração, envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas você tem também projetos de conservação que você emite créditos pela quantidade de floresta que você deixou de derrubar. Que é um jeito mais... Né, que são os projetos REDD, né, que você simplesmente deixa de derrubar, você mostra que aquela floresta, se ela não for protegida, ela muito provavelmente vai ser derrubada. E você calcula quanto por ano ela seria derrubada, é meio perverso, mas é assim que é. Quanto por ano ela seria derrubada, e esse o que você deixou de emitir ao crédito de carbono que você vende. Porque o carbono ficou na floresta, né?
Exatamente. Então é um crédito de carbono de conservação, né? Enquanto que tem um crédito de carbono de restauração. Você está plantando e diretamente absorvendo carbono da atmosfera. Então, Ou seja, várias estratégias, né? Tudo para compensar. exatamente. E tem até a agricultura em si também tem um tipo de projeto específico que você aumenta, por exemplo, intensifica a agricultura. Você, por exemplo, faz esses sistemas integrados de floresta, lavoura e pasto, né, e IPF. Então, você plantando árvore, você no seu pasto, por exemplo, você está aumentando a quantidade de árvores ali e, consequentemente, sequestrando carbono. Então, assim, mas também tem práticas na agricultura que vão favorecer o acúmulo de carbono no solo. Então, você está aumentando o carbono orgânico no solo. Então, você vai mostrando que ao longo do tempo você está cada vez mais estocando carbono no solo. Então, isso equivale a crédito comparado à agricultura convencional que não acumula carbono no solo. Tem vários, e esses todos são soluções baseadas na natureza, se a gente pensar. É a gente utilizando o que a gente tem de melhor no Brasil, e o Brasil, querendo ou não, o Brasil é como se fosse os Emirados Árabes disso. Tipo, em termos de petróleo, Florestas. a gente é análogo à quantidade de floresta. Nossa, legal essa comparação que você fez, hein? Porque, assim, a gente tem um potencial enorme, a gente está nos trópicos, né? Onde que a fotossíntese acontece, bomba? É nos trópicos. Então, assim, onde a gente tem área ainda para conservar e para restaurar. O Brasil é um potencial enorme para fazer isso. Então, assim, a gente tem tecnologia, a gente tem capacidade. Então, existe aí uma área onde o Brasil poderia ser líder global facilmente nisso. Né, onde a gente produz a grande quantidade de crédito que várias pessoas precisam. Então, assim, para entrar nisso, você tem que ou pensar em como que você lida, você vai, tipo, orientar as pessoas que querem investir para falar assim, ó, esse é um projeto bom, vem comigo aqui, ou você fala, não, eu quero desenvolver o projeto de carbono, eu quero estar lá ali pensando como é que a gente desenhando ele, conseguindo para ver como que a gente estabelece isso no chão, eu quero ficar lá medindo isso. E aí tem as empresas ou pessoas que vão comprar os créditos. Então é meio que isso. Só que aí a restauração ela depende de várias outras empresas, né? Por exemplo, na restauração, que dependem daquele negócio para fazer a roda girar. E aí você pode participar disso de inúmeras formas. Sim, muito bom. Só para finalizar aqui, daqui a pouco estourando. Bom, então, assim, se você puder rapidamente sobre... Porque você comentou até sobre a agricultura, né? E você comentou sobre o final do ano passado, que o Brasil começou de fato a se movimentar em relação ao mercado de carbono. E eu lembro, até por conta de uma das disciplinas que eu fiz, que houve muita contestação em relação ao agronegócio no mercado de... Porque parece que ele não foi incluído obrigatoriamente, algo assim. E sendo que é um grande emissor de gases de efeito estufa. Então, eu queria saber se você acha que... Até porque você acabou de comentar que a participação é mais voluntária, né? Mas você acha que deveria ser uma obrigatoriedade? E a gente está caminhando para isso? Porque você acabou de comentar que o Brasil acabou de entrar nisso, vai levar tempo, mas você acha que precisa virar uma obrigatoriedade para todos os setores de fato começarem a entrar nisso e participar? Ou se não, de uma forma voluntária mesmo, mas o setor agropecuário ele tem que ser introduzido de alguma outra forma, porque é um setor que emite bastante gases de efeito estufa. Então, acho que deveria ser uma das principais preocupações do Brasil. Com certeza. Eu acho que a ideia principal sim, eu acho que um dos grandes motivos do agronegócio não ter entrado é porque é um meio que eles são bem conservadores, assim, em relação a
talvez, incerteza de que como entrar nesse negócio. Então, acho que foi o maior movimento não estamos certos disso, não estamos seguros, eu não quero assumir essa responsabilidade agora. Mas, na verdade, assim, honestamente, é uma oportunidade. Eu acho que, assim, e nada fala melhor com empresários do que dinheiro, né? Então, assim, se eles verem, assim, que existe aí, sim, uma possibilidade deles fazerem dinheiro, sim, e a partir do momento que eles perceberem isso, eles vão querer entrar, porque é um negócio bom. E então, assim, existe como. Acho que assim, né, a conversa que a gente estava tendo no começo. Eu, desde o começo da minha formação, sempre pensei, pô, a gente deveria colocar na equação como um todo, tipo, o custo ambiental dessas coisas e pensar em formas de produzir que sejam mais sustentáveis. Então, assim, há formas de produzir mais sustentáveis atualmente já, e elas são inclusivamente rentáveis, né? Então, assim, acho que precisa haver um maior esclarecimento a respeito disso, e seria ideal, sim, colocar todo mundo, porque não é que todo mundo que emite, né? Pô, eu tenho um restaurante, eu vou ter que comprar crédito de carbono, pô, eu já pago um monte de imposto, eu ainda tenho que colocar isso na minha cabeça. Não, tipo, o pequeno empresário ele não vai sentir isso diretamente. Né? Isso que está sendo agora para os grandes, né? A gente está falando de talvez aí 5 mil empresas no Brasil que vão entrar nisso. Né? Então, assim, não é uma coisa absurda, né, de se exigir. Então, assim, tem que responsabilizar, sim. Não sou desses, né, tipo, mas os países, as empresas dos países desenvolvidos são os grandes responsáveis, por isso a gente tem que pagar a conta. Que não é por aí que a gente tem que enxergar assim, tipo, que bom que eles, agora no momento eles pagarem conta, porque eles estão olhando pra gente, porque eles falam assim, eu quero investir meu dinheiro aí. E aí a gente pode fazer dinheiro com isso, assim, é uma oportunidade pra gente. A gente não vai pagar a conta deles, a gente tá vendendo um serviço que eles precisam, entendeu? Então, assim, e é uma oportunidade para isso, porque a gente tá pensando em formas de financiar projetos que vão visar o aumento da biodiversidade, a melhoria das características ambientais, que tem benefícios sociais. Eu acho que assim, essa é a ideia, tipo, de como que a gente financia esse tipo de projeto que viabiliza esse tipo de atividade. Sim. Antes de ir para as dicas, posso ir, Nick? Só quando você falou, um grande empresário da parte do agronegócio, ele pode ver isso como oportunidade. Assim, se ele vai desmatar uma área para plantar, seja o que for, milho, né, ele vai ter que comprar, ele não tem como ganhar, certo? Então, só que ele pode o quê? Fazer, ao mudar a forma de produção dele na área dele, para começar a sequestrar carbono. Ele vai continuar produzindo, e aí ele vai continuar, além disso, produzindo crédito de carbono. Ele vai vender esses créditos de carbono. Então, assim, a ideia disso é você aumentar, intensificar a produção numa área menor, tipo, usando menos recurso ambiental, e ainda, por causa disso, você tem um crédito a mais, que é o crédito de carbono, que você pode negociar ele e vender. Entendeu? Então é isso, assim, não é você comprar uma área, é exatamente o contrário. Eu não quero que você compre uma área nova para expandir nela. Eu quero que você intensifique o que você tem nessa sua área. E aí, se você demonstrando isso, aumentando a sua produção na área e, tipo, ainda conseguindo sequestrar carbono ali, então você consegue ganhar dinheiro com isso. É um investimento que vai te dar um retorno no final das contas, né? Exatamente, essa é a ideia. Muito bom. Não, maravilha. Aula, né, gente? Tivemos uma aula aqui. A gente foi bem. Estamos estourando no tempo, mas a gente vai chegar lá, né? Quando a gente chegar no 70º, 40º, a gente vai fazer bonitinho. Então, pra gente mudar de assunto. Oi, quer falar? Alguém quer falar? Tá, então eu vou só passar. Vamos então para nossas dicas culturais. Então, ó, toca a vinheta que agora tem. Então vamos lá. Ó, gente, vamos começar na ordem aqui que a gente faz. Vou eu, depois vai a Lu, depois vai a Nick, tá? Tô te chamando de Lu, você vê? Eu tô com intimidade, né, cara? Trocando. Me viu tanto hoje que já ficou assim bem. Tá achando que, né? Tá vendo? Né? Como que é? A intimidade entra pela porta e o respeito sai pela janela, não é? Não é? Mas enfim.
Vamos lá. Eu vou dar uma dica, mas assim, agora ouvindo o podcast, ouvindo a Luana falar, a Lu falar e o Dema falar, a dica cultural é vá para o Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, porque vocês, né? Onde vocês foram. Eu fiquei com Me inveja. chamem, assim, por favor, me levem de novo, porque eu tô apaixonada por aquele lugar. Moraria fácil. Vai lá. E assim, eu vou usar essa de dica mesmo. Eu tinha outra, mas vá, se você não é da profissional, não importa. Se você tiver uma graninha, tiver um tempinho, vá conhecer os biomas que o Brasil tem. Tem muito parque nacional aí, tem muitas reservas. Não precisa ficar necessariamente em barraca. Juro que eu ia dar uma dica de um livro, mas acho que eu vou dar essa mesmo. E tá tudo certo. E assim, vou até te perguntar na dica, vou fazer uma pergunta para dica cultural. Se você for, não precisa ser biólogo, tá? Nem cientista, nada. Mas se você tiver lá num cerrado, aquele cerrado próximo lá de Goiás, né? Brasília, enfim. Esse cerrado que você falou. O que você acha que vale a pena um olho de um leigo? O que vale a pena ele olhar? Dá para citar 3 coisas aí? Rapidinho mesmo, assim. Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu amo observar nesses lugares é, tipo, como que muda um tipo de vegetação para o outro. Vai ser muito rápido. Você tá aqui, assim, de repente tem um bosque que de repente muda, e é tudo nativo, não é que estão desmatando. Então, como que muda e por que muda, assim? E normalmente o que eu gosto de olhar muito é o tipo do solo que tá mudando. Falar, olha que legal, o solo controlando o tipo de vegetação que tá ali. Aí mudou, tem um tipo de. Aí ele é pedra, e depois uma vegetação bem rasteira. Então o solo é mais raso. Então, esse tipo de coisa, né, nesse tipo de região, por exemplo, eu acho fantástico. Onde você tem mais vale, você vai ter mais. Tipo, já uma florestinha, já menor, porque o solo é mais profundo, então junta mais nutriente ali, ela tem mais água juntando. Então, eu gosto muito de ter o olho assim, tipo, olhe e repare a diversidade que você tem de tipos de vegetação que estão ali. Então, isso também é biodiversidade, né? Quando você olha para o lugar, você vê vários tipos de vegetação distintos no mesmo lugar, isso é muita diversidade. Daqui na Amazônia é só uma coisa só, tipo, por exemplo, floresta. Você olha, vê árvores, a diversidade está no número de espécies que tem muitas ali. Mas ali no Cerrado, tudo muda, tudo muda, tudo muda o tempo todo. Então, isso é diversidade também. Então ficou minha dica cultural aí com o Plá do Dema. Vá ao Cerrado conhecer o Cerrado. Lu, vai você. Gente, se vocês não puderem ir até o Cerrado, no Ceará nós temos Manchas de Cerrado. Nós temos a Chapada do Araripe. Fica um pouquinho distante de Fortaleza, mas vocês conseguem pegar um busão e chegar lá. E nós temos mais próximo, no município chamado Barroquinhas, que é perto de Camusim, também tem algumas manchas de cerrado. Mas o interessante é que as manchas que nós temos aqui no Ceará é diferente do cerrado que eu vi em Goiás. Então, quando vocês puderem, vão até o cerrado mesmo. Dá para dar um exemplo, assim, do tipo, o que é diferente, assim, só para a gente imaginar? Não vou arriscar, Cadu, porque realmente eu sou muito iniciante na vegetação do cerrado. Não vou correr o risco de errar. Tá bom. Mas eu percebi a diferença, assim, nas espécies vegetais. É bem diferente algumas coisas. Sim. Mas a minha dica não vai ser essa. Não vou roubar a ideia do Cadu. A minha dica é um documentário de 2006. É um pouquinho antigo, mas vale super a pena vocês assistirem. Cujo nome é Uma Verdade Inconveniente. Nesse documentário, você pode acompanhar uma campanha do ex-presidente dos Estados Unidos. Não vou pronunciar o nome dele corretamente, mas eu vou falar para vocês. Al Gore, para educar o público sobre os perigos do aquecimento global. É muito bom. Ele foi, inclusive, indicado ao Oscar e é um marco dessa conscientização ambiental. Se vocês puderem, assistam. Eu lembro quando saiu esse documentário. Qual é o meu nome? Uma Verdade Inconveniente. 2006. É um documentário. Muito bom. Nick, você vai? Aham. A minha dica cultural é para vocês calcularem a pegada de carbono que vocês estão fazendo. Como o Dema comentou, não é como se fosse uma responsabilidade ou algo que fosse de fato, né, ser comparado a grandes empresas.
Mas eu acho que é legal. Eu fiz hoje. Tem várias calculadoras de pegada de carbono na internet, mas eu fiz por uma que é de um site chamado Iniciativa Verde. E aí eles têm essa calculadora, né, de carbono. E eles fazem algumas perguntas, como se você usa carro, quanto de gasolina você coloca no carro, transporte público, enfim, algumas perguntas. E aí no final eles dão quanto você está emitindo de carbono e o quanto de árvore que você deveria plantar, que é equivalente à sua pegada de carbono. E aí eu acho legal, acho interessante para todo mundo ver, né? Principalmente pessoas mais famosas, com mais dinheiro. Enfim, eu acho que é uma coisa legal de se fazer. Então, acho que. Tem a sua dica, legal, hein? Criativa. Eu achei bem legal a calculadora de carbono. Eu gostei também. Massa. Eu vou dar uma dica de um filme, chame Não Olhe Para Cima, que eu acho que é uma sátira muito interessante, né, sobre, acho que assim, os desafios que a gente tem, principalmente cientistas, tem na verdade, de fazer com que o público enxergue as coisas, né? Tipo, o ponto de vista de algo catastrófico. E as pessoas ficam, na verdade, meio que, ou o público em geral, ficam, tipo, negligenciando aquilo. Então, o filme traz isso de uma forma muito satírica, né? Tem o Leonardo DiCaprio no elenco, é um elenco bem conhecido. Então, é uma sátira porque é desesperador, né? O mundo está acabando e ninguém tá ligando para aquilo. Só o É muito cientista moderno, né? Esse filme, assim, nesse. Atemporal. E eu queria sugerir um podcast também chamado Economia do Futuro. E a Economia do Futuro, para quem gosta bem dessa temática, mais assim, política e econômica, é sempre uma entrevista, eu acho que são duas, acho que tem uma por semana, na verdade. Não é muito longo, né, o podcast, então vale a pena, porque assim, é sempre uma entrevistadora trazendo algum especialista dessa área. Então, às vezes é um advogado, às vezes é um empresário, às vezes alguém entendido do assunto, mais um economista, mas que vai trazer uma perspectiva dessa ideia, tipo, de formas de repensar a nossa economia, e exemplos disso práticos e vários países que estão aplicando isso, né? Então, são temas super atuais, na verdade, quentes, que fazem com que a gente repense a nossa economia como um todo, né? Que há outras formas alternativas. Então, tem discussão de coisas super atuais nesse podcast. Então, fica a dica aí também, para quem gosta da temática. É legal, porque às vezes você fica olhando e fala, cara, será que dá jeito mesmo, né? E é bom que você vai conhecendo, né? Sim. Para finalizar com de ouro, eu queria saber de você, Demétrio, o que te orgulha? Me orgulha, eu acho que me orgulha tentar passar isso para as pessoas, essa visão que eu tenho de que existe uma esperança da gente fazer as coisas diferentes, né? Tipo, de que a gente pode melhorar essa condição ambiental na qual a gente foi se enterrando cada vez mais. Eu acho que desde falando com pessoas no entorno, trazendo isso para minha filha também, sempre, tipo, tentando mostrar isso para ela. E aí eu, tipo, a gente discute bastante isso, então eu acho que me orgulha um pouco, tipo, eu trabalho com alguma coisa que é muito pela causa. Eu fico feliz dessa causa e eu gosto de trabalhar com isso, que é trabalhando para fazer a diferença por uma coisa que eu acredito. Então, isso me orgulha. Isso é um privilégio, né? Assim, eu acho que nós aqui, a gente tem esse privilégio, né? Ninguém tá milionário, né? Mas você trabalhar com uma coisa que você gosta assim, é um privilégio mesmo. Às vezes a gente vê na família, às vezes pais mesmo, né? Você trabalhou pra te educar mesmo, assim, pra botar comida no prato e deixar que você vá pra escola e fazer seguir seu sonho, né? É muito bom. É isso aí. Gente, se vocês ouviram até aqui, curtam, comentem, compartilhem, façam tudo que a plataforma pede aí. É isso aí. E então, vamos para os nossos finalmente.
A gente deve ter estourado. A gente teve, só para vocês saberem, a gente começou. Aí, antes de começar, a gente teve problemas de áudio. Aí a gente começou. Aí teve um problema de áudio de novo. Aí a gente parou no meio. Quando você for ouvir, vai estar editado. Então, isso vocês não vão pegar. Então, eu perdi a noção do tempo aqui. Eu tenho um cronômetro, mas ele correu a mais do que ele deveria. Mas mesmo assim, ele estourou, entendeu? Mas deu certo. A entrevista foi ótima. E eu acho que informativa. E gostei bastante. Quero agradecer de novo pela segunda vez para você, Luana, a segunda de muitos. Muito obrigado por você estar aqui. Nick também, de várias também. Agradecer o Dema aí, gente, para a gente falar tchau. Muito obrigado, tá, gente? Tchau, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Então tá bom, gente. Estamos aqui, então, encerrando o 60º, eu treinei para falar essa palavra, episódio do Ciência Deriva Podcast. Gostaria de agradecer de novo, mais uma vez. A gente não pode cansar de agradecer o Demétrio, por ter topado por participar. Essa aula, né? E dar essa aula pra gente, que agora tá pública. Agradecer a você que tá ouvindo, por favor, curta, compartilhe, comente o que você tá achando. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência à Deriva, com a apresentação de Nicole Laurindo, Cadu Tolucci e Luana Matheus. O roteiro é feito por Natália Martins e a edição fica com Renan Carvalho e Matheus Moura. O Ciência à Deriva é um projeto vinculado à Unesp de Rio Claro e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!